Olá, muito boa tarde, boa semana. É muito bom ter você ao vivo com a gente. As chuvas no estado de Alagoas, decretada situação de emergência. O Congresso Nacional deve concentrar trabalho esta semana em comissões. Peru declara emergência de saúde por síndrome de Guillain-Barré. JP agora está começando. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. Mais de 30 municípios no estado de Alagoas decretaram situação de emergência por causa das chuvas intensas. O João Camilo traz as informações ao vivo. Boa tarde, João. Boa semana. Oi, Léo. Boa tarde para você e para quem está com a gente nesta edição do JP Agora. Uma boa semana. As informações não são boas. São 31 municípios que decretaram situação de emergência em decorrência das chuvas intensas que caíram no estado de Alagoas nos últimos dias. O governador Paulo Dantas publicou o decreto incluindo as cidades de Barra de Santo Antônio e Passo de Camaragibe a lista de cidades em situação emergencial. O último boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado nesta segunda-feira, apontou que as chuvas que caíram em Alagoas desde sexta-feira deixaram 3.578 pessoas desabrigadas e mais de 20.400 desalojadas em todo o estado. Segundo a Defesa Civil, há também desabrigados e desalojados em cidades que ainda não decretaram situação de emergência. Nesta terça, portanto, uma comitiva do governo federal, liderada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, estará em Alagoas para avaliar os danos e prestar apoio às vítimas. Situação que a gente acompanha. Leal, volto com você. Obrigado, João. Boa tarde. O governo peruano declarou emergência nacional de saúde por 90 dias devido a um surto incomum de casos da síndrome de Guillain-Barré, após a morte de 4 pessoas pela doença que afeta o sistema nervoso. A síndrome se manifesta com fraqueza muscular progressiva que surge em um período de 2 a 4 semanas e pode afetar o sistema respiratório. Sintomas mais frequentes são formigamento e a falta de força nas extremidades do corpo. Esta semana, Mauro Cid depõe na CPMI e também tem votações sobre saneamento e educação no Senado. Débora Pérez com as informações. Boa tarde, Débora. Boa semana. Olá, boa tarde para você, para todos que nos acompanham no JP Agora. Entre os assuntos de destaque nessa semana no cenário político em Brasília, 3 vão ocorrer nesta terça-feira. Um deles é o depoimento do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro na CPMI do 8 de janeiro, a comissão parlamentar mista de inquérito que investiga os atos extremistas. O militar tentou ser dispensado do depoimento pelo Supremo Tribunal Federal, mas a ministra Carmen Lúcia negou o pedido. Ela determinou, no entanto, que Cid tem o direito de não produzir provas contra si, podendo não responder. Bom, nós tivemos um problema com a comunicação da Débora, mas eu continuo. Ele não é obrigado, ele é obrigado a ir, mas pode não responder às perguntas que possam incriminá-lo. Em 30 de junho, ele depôs pela 6ª vez à Polícia Federal. O primeiro item de votação no Senado, nesta terça, será o projeto de decreto legislativo que suspende trechos dos decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que regulamentam o marco legal do saneamento básico. Os textos atualizaram o marco legal do saneamento, norma responsável por atrair investimentos para o setor, com o objetivo de universalizar serviços de água e esgoto nas cidades do país até 2033, com fornecimento de água a 99% da população e coleta e tratamento de esgoto a 90%. Após 35 horas de buscas ininterruptas, os bombeiros conseguiram localizar todas as 21 vítimas do desabamento parcial de um prédio no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. O desastre aconteceu na sexta, deixando 14 mortos e 7 feridos. O imóvel havia sido interditado desde 2010, mas foi reocupado em 2012. 4 pessoas foram encontradas vivas fora do prédio, tiveram ferimentos leves e foram para o hospital. Termina aqui esta edição do JP Agora, mas você sabe, de segunda a sexta-feira, você tem o Jornal Paranaíba, às 7h25 da noite. Eu tenho esse encontro com você. Mas antes eu volto às 3h25 da tarde no JP2. Eu te vejo. Tchau, até lá.